Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 15, versículo de 1 a 7. Gênesis 15, de 1 a 7. Tema de hoje, tire o teto. Diga aí, tire o teto. Amém. Se você está pronto, levante bem alto sua Bíblia, diga aí, essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei. Amém. Gênesis 15, de 1 a 7. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa Eliezer de Damasco? Ele acrescentou: veja, tu não me deste descendência, um filho entre os da minha casa será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor veio a ele: o seu herdeiro não será esse. Aquele que for gerado por você será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que tirei de Ur dos caldeus para dar a você a posse desta terra. Amém? Vamos orar, Senhor? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração, enche-nos da tua presença e graça, que nesse momento nós possamos desacelerar um pouco do nosso dia e ouvir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para tratar conosco. Seja um momento, Senhor, de reflexão, de cuidado, de entendimento da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Quando nós passamos por um longo período, mas grande, de limitações, dificuldades e problemas, é comum a gente pensar que o que estamos vivendo naquele momento é tudo que a vida vai oferecer para nós. Ou seja, é isso que Deus tem para mim, o que eu estou vivendo agora. Já passou por isso alguma vez? De você estar passando por um momento de limitação e você falar: é isso, esse é o que Deus preparou. Quando eu estava lendo esse texto essa semana, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas Aquiles começou numa garagem, na casa da minha mãe, com 7 jovens, sem nenhum recurso financeiro, sem nenhum apoio financeiro, sem equipamentos, cadeiras e nada. E é interessante porque nós mudamos desse lugar para uma outra casa, de uma outra casa fomos para um galpãozinho, mas a igreja não crescia muito, as coisas eram muito difíceis naquela época e eu trabalhava no mercado municipal lá do Parque Dom Pedro. Conhece o mercado municipal? Se você nunca foi, vai lá, é um lugar bem bonito. Trabalhei lá por alguns anos e das minhas tarefas, quando estava perto da Semana Santa, da Páscoa, era descascar bacalhau. E era uma tarefa terrível, porque era lotado aquele negócio, e a gente tinha que ficar tirando a pele de bacalhau e fazendo as postas para vender. Embora eu trabalhava na área financeira, nessa época eu tinha que descer ali e ficar. E num dia daqueles a gente saiu desse encontro aí, desse momento de tanta gente falando, entrei no ônibus e vim para a igreja. Nós não morávamos perto, a igreja sempre foi na região da Lapa, e a gente morava lá em Pirituba, eu e a Lupe. E naquele tempo a gente vinha de ônibus, depois daqui ia de ônibus para casa. E num dia eu me lembro claramente que eu estava naquele ônibus lotado, e vagou um banquinho para eu sentar.
E quando vaga um banquinho no ônibus lotado, a gente ou finge que está dormindo ou ora para ninguém pedir o seu lugar e para você não ter que dar o lugar para alguém. Já fingiu que está dormindo no ônibus? Fala a verdade. Confessa os seus pecados. Ninguém fingiu aqui, vocês são crentes, né? Quem já fingiu que estava dormindo aqui? Ó, tá vendo? Não sei só eu. Esse dia eu achei que era melhor orar do que fingir que estava dormindo. E comecei a orar. E uma tristeza profunda invadiu meu coração, um sentimento que a vida não ia mudar. Esse pensamento assim, isso aqui é o que tem para mim. E a igreja já tinha quase 10 anos de idade. E as coisas não mudavam, não saíam do lugar. E aquilo abateu minha alma de um jeito. E eu me lembro da minha oração. Eu me lembro que eu orei assim: Senhor, vai ser sempre assim. Isso é o que o Senhor planejou para mim. Saí do Mercadão, cheirando, bom, deixa para lá que eu estava cheirando bacalhau, mas pregando na igreja, saí correndo, ir para casa. E eu me lembro que naquela época eu vi alguns pastores viajando, pregando para todo lugar, e eu nunca tinha ainda viajado de avião. E eu falei, acho que eu nunca vou viajar de avião. Estava pensando em alguns pastores, sabe, que você vê comentando as viagens missionárias e tal. Foi interessante que eu me lembro nitidamente que eu orei dessa maneira. Mas quando a gente está nesse processo, a gente acha que Deus não tem mais nada para a gente. Mas Deus tem coisas novas para fazer na nossa vida. Eu não sei onde você está hoje, mas eu venho dizer para você que Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida. O texto que a gente lê é um texto interessante. Deus tinha falado com Abraão no capítulo 12 de Gênesis, dizendo, olha, sai da tua terra, sê tu uma bênção, eu vou te dar uma descendência. E uma promessa foi feita. E cerca de 10 anos se passaram e nada tinha acontecido. Mas no capítulo 15, no capítulo 14, a gente vai ver uma grande batalha e Abraão se enfrenta 4 reis com os 318 e vence a guerra. E dá a entender no capítulo 15 que os créditos que ele tem com Deus foi todo gasto nessa batalha, porque ele venceu a batalha e recebeu um grande despojo. Mas no capítulo 15, Deus se apresenta a ele e fala assim, olha, eu vou fazer coisas grandes, você tem bênçãos, você tem coisas maiores. E ele olha para Deus e faz uma frase que para mim é exatamente a minha oração do ônibus. Ele disse, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Porque eu não tenho descendência. E o herdeiro da minha casa vai ser o Eliezer de Damasco. Não tem outra pessoa para assumir. O Senhor não me deu nada. Eu tenho esses bens, tenho essas posses, mas isso aqui tudo vai ficar para um estranho, não tem nada a ver com a minha família. E parece que ele fala com uma angústia na alma, uma tristeza no coração. E ele vira para Deus e fala, olha, se não for ele, vai ser algum outro ali que vai ser da minha casa, que vai assumir essas coisas que o Senhor tem me dado nessas batalhas, nas vitórias. E é isso que me chamou a atenção no texto. Esse sentimento que às vezes a gente carrega dentro da nossa alma, que a gente fala assim, sabe, há um momento na nossa vida que a gente não está vivendo em pecado. Lá no ônibus eu não estava em pecado, eu estava fazendo a obra do Senhor, eu estava pregando. A gente não está longe de Deus. A gente está adorando, está servindo, nós não abandonamos a fé. Como Abraão aqui não abandonou a fé, ele não negou a Deus, ele não estava bravo no sentido de se afastar de Deus, mas a gente apenas está cansado de esperar. E quando a gente fica cansado de esperar, a gente começa a pensar coisas assim, isso não vai mudar, a vida é assim mesmo, não tem esperança. O problema disso, o maior perigo disso, para quem está vivendo essa situação hoje, é viver debaixo de uma expectativa tão baixa do que Deus quer fazer, que você limita o poder de Deus na sua vida. É como você dissesse assim, sabe? E esse é um perigo para nós. Você olhasse para você mesmo e você dissesse assim, não tem coisas maiores para fazer, ou seja, eu limito o poder de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus na minha vida, e eu começo a declarar que isso é tudo que Deus vai fazer, como eu fiz naquele dia no ônibus. Eu tenho uma preocupação com isso. Você já imaginou
Um dia Deus olhar para você e falar assim: eu tinha tantos planos para você, mas você limitou o meu poder. Eu tinha tantas coisas que eu queria fazer na sua vida, mas você não acreditou que eu ia fazer isso na sua vida. Eu não sei você, mas só de pensar isso me dá uma certa angústia. Porque eu não gostaria de chegar na presença de Deus um dia e Deus falar: eu queria fazer isso com você, eu queria te dar esse dom, eu queria derramar esse talento, eu queria te ungir dessa maneira, eu queria abrir uma porta lá para você, mas você não creu. E Deus fala: você limitou meu poder, eu não quero viver isso. Eu creio num Deus sobrenatural, num Deus eterno, maravilhoso. Eu creio no Deus El Shaddai, o princípio e o fim de todas as coisas. Eu creio num Deus que responde a nossa oração. Quantos creem num Deus que responde? Eu creio num Deus que faz milagres. Quantos creem num Deus que faz milagre, meu irmão? Eu creio num Deus que cura. Quem crê num Deus que cura aqui? Eu creio num Deus que abre portas. Quem crê num Deus que abre portas? Eu creio num Deus que abençoa financeiramente os seus. Quem crê nesse Deus? Eu creio num Deus que batiza com o Espírito Santo. Quem crê nisso? Eu creio num Deus que regenera e transforma a vida do homem e faz ele abandonar o pecado. Quantos creem nesse Deus que faz a gente se afastar do pecado? E se você crê nesse Deus, dá um glória a Deus, exalta ao Senhor. Esse é o nosso Deus. E às vezes a gente não percebe que aquilo que a gente acredita que é a única expectativa que nós temos que Deus vai fazer na nossa vida, não é porque a gente perdeu a fé em Deus, mas é porque a gente não acredita o que Deus quer fazer em nós. E a maior dificuldade, o maior inimigo, nem sempre é você olhar e dizer assim: não, acho que Deus não está presente. Às vezes a gente crê que Deus está presente, mas a gente não acredita nas promessas que Ele fez para a nossa vida. E aí entra a parte que eu acho incrível nesse texto. Abraão olha para Deus e fala assim: olha, Deus, é o seguinte, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu não tenho descendência, e lá atrás o Senhor falou que ia me dar descendência. Não aconteceu. Agora eu estou velhinho, não tenho condição. E aí ele vira e fala assim: e a única coisa que eu vejo que dá uma saída aí para esse problema é o Eliezer de Damasco, que é um rapaz aí bom, que me ajuda nas batalhas, e acho que a saída vai ser essa, ele ser meu herdeiro. E isso me pegou, e eu vou explicar para você. Porque às vezes, quando a gente não consegue entender o que Deus quer fazer na nossa vida, a gente quer apresentar o nosso plano B como a melhor saída. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não quer usar o seu plano B, Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Às vezes, quando a gente não consegue ver uma mudança, a gente começa a apresentar para Deus: sabe, a vida vai ser assim. Foi exatamente o que eu pensei naquele dia no ônibus. Eu falei assim: já que não vai mudar, já que essa igreja não vai crescer, já que eu não vou sair desse trabalho, tá bom, eu vou viver desse jeito. Se é o melhor que eu tenho para fazer, eu vou fazer. Mas Deus tem coisas extraordinárias para fazer na nossa vida. A palavra de Deus fala que Deus tem pensamentos a vosso respeito. Você já imaginou? Deus, Criador dos céus e da terra, pensa a seu respeito. Mas quantas vezes você apresenta o plano B como se fosse a única saída e fosse determinado que ele seria assim na sua vida? O que eu estou chamando de plano B, se você não entendeu, é Eliezer. Você está falando: Deus, é isso aí, sabe? Se eu conseguir pagar as contas, se eu conseguir viver mais ou menos aqui em casa, está tudo bem. E Deus fala: eu tenho mais para você. Não limite o poder de Deus. Não limite a graça de Deus na sua vida. E aí eu amo a resposta do Senhor nesse texto, eu acho tão bacana. Ele fala: não será. Eu acho bacana, Deus é maravilhoso, né? Ele fala: ó, Eliezer de Damasco é o que eu tenho de melhor, não vai ter o que fazer. Ele fala: não serás. Hoje eu quero que você olhe para esse plano pequenininho que você pensa que Deus vai fazer na sua vida, e você olhe para ele e você receba essa palavra como uma profecia. Não será esse plano pequeno, não será essa limitação, não será essa doença, não será essa prova, não será essa dificuldade, não será esse impedimento. Deus tem outros planos para você. Às vezes a gente não percebe, a gente fala: é isso que Deus vai fazer, isso é tudo. E Deus fala: não é isso, não é isso, eu tenho coisas para você, eu tenho planos para você. E eu vou dizer uma coisa para você: eu não sei você, mas eu já limitei o poder de Deus na minha vida algumas vezes. Você já fez isso? Vou contar uma experiência aqui, muito engraçada, uma lição que eu tive. Uma vez veio um pastor pregar aqui, ele era um profeta, ele estava pregando, uma bênção, um homem de Deus e tal. Perdão.
Era uma pastora. Aí ela veio pregar e ela começou a pregar e tal. Quando acabou o culto, ela falou assim: pastor, eu tenho uma palavra para você. E a gente estava precisando procurar uma casa para nós morarmos, né? Eu e a Lupe, a gente precisava mudar. E a gente estava procurando casa. E ela disse: olha, tem uma casa que Deus vai abrir uma porta para você. E era mais ou menos nessa época aí que eu estava nessa prova toda. E ela disse assim: essa casa é muito bonita, ela é grande. E ela começou a descrever a casa, era uma casa grande, falou lá, garagem, não sei o quê. No meio da conversa, ela falou assim: ah, e tem um detalhe, hein? Essa casa tem uma piscina. Eu fiquei bravo. Falei: tá maluco? Você imaginou o gasto de você ter uma piscina dentro de casa? Essa mulher pensa que é o quê? Eu vou ficar limpando piscina? Aí eu me lembro que eu entrei no carro e a Lupe falou: você viu? Deus vai nos dar uma casa e ainda tem piscina. Eu falei: mulher, está pensando o quê? Você sabe quanto que é para limpar uma piscina? Você sabe quanto que é para você comprar lá o cloro para fazer as coisas na piscina? Você sabe o que quer ter um... Eu não vou ficar limpando piscina, não. Eu não quero esse negócio de piscina, não. Vou contar a história toda. Aí passou um tempo tal, e não apareceu essa casa, né? Porque a gente realmente recusou aquilo que Deus queria fazer, porque às vezes a gente limita o poder de Deus, né? Passou um tempo, eu tenho uma cunhada que frequenta aqui a nossa igreja, e ela tinha uma casa que tinha uma piscina, que era uma casa muito bonita. Depois de muito tempo, onde eu falei assim: sabe, teve um tempo atrás que a casa estava desalugada e eu senti que tinha que ligar para vocês para ver se vocês queriam morar lá. Mas aí eu falei: o Klaus não vai querer. Você não sabe de onde vai vir. Você não sabe o que Deus vai fazer. Você não sabe qual é o poder de Deus na sua vida. Não limite o poder de Deus. Na hora que ela falou, eu nem lembrei que minha cunhada tinha uma casa que estava alugada e que tinha piscina. Você percebe? E eu não ganhei. E eu não morei. Às vezes a gente coloca os planos B para o Senhor e Deus tem coisas muito maiores para fazer na nossa vida. Então quebra esse plano na tua vida e começa a declarar a graça de Deus na sua vida. Algum tempo depois, eu aprendi a lição. E aí veio um homem aqui muito simples aqui pregar na nossa igreja. Eu me lembro do sapato dele, porque o sapato me chamou a atenção. Ele era branco e preto. Tinha uma faixa branca em cima, uma faixa preta dos lados. E quando ele começou a profetizar, eu só ficava olhando para o sapato. Não sei se eu tenho TDAH, irmão, só vou dar uma olhada ali. Eu ficava olhando para o sapato, ele mexia os pezinhos, o negócio... Eu ficava impressionado. Falei: onde ele arrumou esse sapato? Quando de repente ele começou... Ele era uma pessoa simples, mas muito simples, assim. E ele começou a falar assim: ó, Deus está falando que você vai para cá, você vai para lá, você vai não sei aonde, você vai no Coliseu, você vai não sei aonde, sei lá. E um monte de país, assim. Ele misturou como se os Estados Unidos e a Itália fossem vizinhos, sabe? Dava para perceber que ele não entendia muito de geografia mundial. Ele foi falando um monte de nome que veio na cabeça dele e tal. E aí, de repente, ele falou assim: e você vai trocar o seu guarda-roupa todo e vai ser só roupa de marca. E eu nunca me liguei para roupa de marca, eu nem uso roupa de marca, eu nunca me dei muita importância para isso. E na hora que ele falou, deu aquela tentação. Está entendendo ou não? Eu virei e falei assim: isso aqui é roupa de marca, isso aí é vaidade e tal. Eu falei: não, dessa vez não. Falei: Senhor, seja feita a tua vontade, Pai. Eu vou para o Coliseu, eu vou para onde o Senhor quiser. Só que aí a fé da gente é engraçada, né? Eu entrei no carro, eu sempre fui financeiro, eu fiquei me fazendo a conta. E eu falei para o Lu: para a gente viajar para todos esses lugares que ele falou, pelo menos uns 150 mil reais de passagem. Ela falou: fica quieto, recebe. Aí eu fiz um negócio legal. Aí tem coisa que eu acerto também, não é só erro, né? Eu peguei, falei: então vamos orar. Aí a gente fechou a porta do cinto, ainda no carro, ainda indo para casa, na garagem da igreja da criança. Aí eu peguei: Senhor, nós recebemos essa palavra. Pouco tempo depois, o irmão da nossa igreja que trabalhava na TAM, era mecânico de avião, falou: pastor, o senhor tem sonho de viajar? Eu tenho, claro. Porque lá na TAM eu posso colocar agregados, né, como familiares, e você não precisa pagar a passagem.
Você só paga a taxa de embarque. Eu falei, mas meus pais não gostam muito de viajar, você não quer ir? Eu falei, E sabe quanto que eu paguei uma passagem para os Estados Unidos naquela época? Que seria o dinheiro de R$ 160. 160 reais. No dinheiro de hoje seria 350, 400 reais. Dá para entender? Deus tem coisas para fazer que você não pode entender. E nessa vez que nós fomos, o dólar estava 1,72. Eu lembro do valor, 1,72. E eu não tinha pensado, eu esqueci a profecia. Não lembrava. Aí a Lupe quis lá naquelas lojinhas que vende roupa lá nos Estados Unidos, que é mais barato, e pega camisa, e pega não sei o quê, 1,72, coisa linda, né? Quando eu estou pagando, o Espírito Santo fala para mim, o seu guarda-roupa está trocado. E lá, as roupas são tudo de marca. Deus tem um jeito para fazer algo na tua vida que você não conhece. Para de limitar o poder de Deus. Levanta a tua mão comigo aqui e fala assim, eu não vou limitar o poder de Deus. Ele tem coisas novas. Ele é muito mais criativo. Ele é muito mais sábio. Dá um glória a Deus aí, exalta ao Senhor, meu irmão. Eu nem sabia que existia esse negócio de viajar como funcionário. Quando a gente transforma a nossa conclusão como se fosse a melhor saída para Deus, a gente está limitando o poder de Deus. Aí Deus vai fazer algo interessante que eu acho lindo nesse texto. Deus vai lá e fala para Abraão, sai da tua tenda. Ou seja, sai debaixo desse teto que você está. A tenda representa a melhor habilidade que nós temos. Um homem faz uma tenda porque é a expressão da proteção, da criatividade dele, da segurança. Então, o teto representa isso, esse lugar de segurança, esse lugar de limite. E Deus fala para ele, sai dessa tenda e olha as estrelas do céu. Sabe o que Deus está falando aqui nesse texto? Ele está falando assim, você precisa lembrar que eu sou o Deus que criei todas essas estrelas que estão no céu. Você está vendo o teu teto, aquilo que você consegue criar. Eu criei todo o universo, eu sou o Deus de todo o universo. Olha as estrelas do céu e lembra que elas foram feitas pela minha mão e pelo meu poder. Agora, o que a gente aprende disso? Deus muitas vezes vai mudar a sua perspectiva, porque quando você só olha o seu teto, quando você só olha o seu limite, você acaba reclamando e pensando que isso é tudo. Mas quando Deus muda a tua perspectiva, quando Ele mostra o poder dEle, quando você sai daquele ambiente que você está se limitando, que você está sendo teto da sua vida, Deus começa a lembrar você que a tua perspectiva é pequena diante do poder dEle e da graça dEle, do que Ele pode realizar na tua vida. Deus precisa mudar a sua perspectiva para você poder enxergar que Ele pode fazer coisas maiores. E foi por isso que eu contei essa história para vocês, porque Deus precisou mudar a minha perspectiva, e hoje Deus vai mudar a sua perspectiva. Tem coisas que você não conhece, mas lembra que Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Tem coisas que você não sabe como foram feitas, mas foi Ele quem criou todas as coisas. Sai desse lugar. Às vezes a gente não percebe como a gente mesmo é o teto. Nós mesmos colocamos limites para Deus. Vem uma promoção, você diz, eu não sei se eu quero isso, é muito complicado. E Deus fala, eu estou te dando. Vem uma casa nova e você fala, não. Mas eu não quero falar só de coisas materiais, eu quero falar de coisas espirituais. Deus tem um chamado para você ministerial. E você fala que não é capaz. Deus diz que vai usar você como pregador, e você fala, não sei pregar. Deus chamou você para ser uma pessoa de oração, Deus vai te dar dons, revelação, profecia, visão do Espírito, línguas estranhas. Não, isso não é para mim. Você está limitando o poder de Deus. É muito fácil a gente enxergar que a gente limita o poder de Deus nas coisas materiais, mas muitas vezes a gente não percebe que a gente está limitando a Deus nas coisas espirituais. Deus tem chamados. O poder da oração não é só para a irmã que usa coque, é para você também. Entende o que eu quis dizer? Às vezes a gente fala, não, aquela irmã de oração, você é um homem de oração, você é uma mulher de oração.
Talvez você não use os mesmos vestimentos, mas Deus quer derramar os dons do Espírito sobre sua vida. E às vezes nós limitamos o poder de Deus. Eu me lembro uma vez, antes de ser pastor, num grupo de jovens na igreja que eu era o líder dos jovens, e tinha uma moça na igreja, e nós estávamos fazendo uma vigília, e ela disse assim: não ore por mim, eu não quero receber nenhum sinal do Espírito Santo na minha vida, não ore por mim. E aquilo me incomodou muito. E aí eu fui orar para uma jovem da igreja, e a jovem começou a receber a presença do Espírito Santo, começou a orar e glorificar a Deus. E aí eu olhei para ela e falei, para essa outra moça que falou que não queria nada, eu falei: segura ela. Fiz de propósito. E na hora que ela segurou a jovem, ela começou também a orar, a glorificar a Deus. E ela falou: você! Eu falei: não fiz nada. Você segurou. O que eu quis mostrar para ela? Por que você está limitando o poder de Deus? Por que você não acredita que Deus quer fazer coisas novas na sua vida espiritual? Por que você está lutando sozinho na sua vida se você tem um Deus criador dos céus e da terra que fez todas as estrelas? Por que você acorda de manhã e luta e só lembra de orar quando a batalha fica tão grande que você não sabe o que fazer? Não era melhor você orar antes da batalha ficar tão grande? E Deus já ter coisas novas para fazer na sua vida? Às vezes nós não percebemos que a gente é o teto. E Deus tem coisas extraordinárias para fazer. Derramar dons, trazer um avivamento, mostrar uma experiência nova que você nunca viveu na sua vida. Entender que Deus não quer apenas abençoar você materialmente, mas quer transformar você espiritualmente. As bênçãos materiais são uma bênção, meu irmão. A gente precisa delas para viver. A gente precisa de condição para pagar as nossas contas. A gente precisa de dinheiro para poder fazer as coisas que Deus tem até nos mandado fazer. Mas não tem nada maior do que você ter uma experiência nova com o Senhor. Tire o teto. Tire o teto. Quando você tira o teto, você começa a enxergar as coisas maravilhosas que Deus quer fazer. Começa a lembrar que Ele é o Criador de todas as coisas. Eu tenho aprendido que muitas vezes nós somos os limites e nós estabelecemos esses limites da nossa vida. E é muito fácil você saber fazer isso. Às vezes você diz assim: eu quero viver essa bênção, essa promoção, esse trabalho, esse relacionamento, essa cura. Mas toda vez que você pensa nisso, você só pensa nos problemas e não na bênção. Enquanto você não acreditar que essa bênção que você deseja é para você, ela não pode acontecer. Você já viu gente dizendo isso? Você pergunta para a pessoa assim: você diz que quer crescer espiritualmente, ou quer crescer na oração, e ele pensa assim: eu quero. Aí na cabeça dele ele pensa: mas vai ser complicado, né? Vai ter tanta coisa, vai ter tanto problema, não sei se eu quero. Pronto, você não vai receber mais. Você está fazendo igual eu fiz na casa. Não sei se isso é para mim, isso é muito problema. Hoje Deus quer tirar você da tua tenda. Quer levar você a contemplar a criação. Fazer você entender que Ele é muito mais poderoso do que você pode imaginar. Que seus planos são pequenos diante dos planos dele. Mas para isso acontecer, a sua perspectiva tem que mudar. Muitas vezes a gente, quando ouve uma palavra dessa, a gente se sente até ofendido. Porque a gente pensa assim: mas você pensa que é fácil, pastor? Não, não é. Como eu fiz no ônibus. Isso aqui é tudo, pastor, que eu consegui. E Deus fala: eu tenho mais. Você não sabe os planos que eu tenho a seu respeito. Você não entende as coisas que eu vou fazer na tua vida. Aí o texto vai mostrar para a gente algo que eu acho que vale muito a pena a gente prestar atenção, que está no versículo 6. Olha aqui. Abraão creu no Senhor, e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Você precisa entender isso. Abraão escolheu crer. Ele escolheu acreditar. Deus falou para ele: eu vou fazer um descendente de você. E ele disse: Abraão creu no Senhor. Hoje eu quero desafiar você a crer nas coisas novas que Deus quer fazer na sua vida. E isso é uma escolha que você tem que tomar. Hoje você vai levantar dessa cadeira e vai falar: eu escolhi crer. Eu escolhi crer. Eu tenho falado nesses últimos cultos de domingo como eu tenho ficado preocupado com uma certa incredulidade da igreja hoje.
E eu quero desafiar você agora, se você crê. Eu escolho crer que Jesus vai voltar. Quantos escolhem crer, meu irmão? Você crê nisso? Eu escolho crer que o Senhor ainda renova e batiza com o Espírito Santo. Quem crê nisso, levanta aí a mão e dá glória a Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Eu escolho crer que Deus transforma e nos dá poder para abandonar o pecado. Quantos creem nisso aí, meu irmão? Às vezes aquilo que a gente não consegue abandonar, Ele vai te dar poder para abandonar o pecado. Eu escolho crer que nós vamos pagar a igreja da criança e Deus vai fazer um milagre. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Eu escolho crer que vidas vão ser salvas nesse lugar, que dons serão avivados, que gente será tocada pela presença de Deus. E o que você escolhe crer na tua vida? Talvez você precise olhar para esse plano que você estabeleceu aí no seu coração e jogar ele fora e falar: eu escolho crer que Deus vai fazer algo muito maior. Eu escolho crer que eu vou viver os melhores anos da minha vida. Eu escolho crer que Deus vai restaurar a minha saúde. Eu quero desafiar você, porque nós estamos vivendo um tempo que a gente fala que crê, mas a gente faz que nem Abraão. Senhor, como é que vai ser isso aí? Eu acho que a melhor coisa, vamos resolver, vai ficar bom para mim, vai ficar bom para você. Põe lá o Eliezer, tudo certo. E Deus fala: não é bom para mim nem para você. E sabe por que Deus faz isso? Porque Ele escolheu crer. Mas a Bíblia vai mostrar para nós que Gênesis 15 não está falando apenas de bênção, não está falando apenas de mudar a visão. Gênesis 15 não está falando de Abraão ser abençoado com o filho. Tudo isso está dentro do texto, mas não é essa a mensagem. Sabe qual é a mensagem de Gênesis 15? Deus é Deus de aliança. Gênesis 15 está explicando para nós que Deus tem uma aliança com Abraão, assim como Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança comigo, Deus tem uma aliança com a sua vida. Quando Deus nos amou e nos escolheu, Ele estabeleceu essa aliança na tua vida. Eu me lembro na pandemia, quando eu peguei o Covid, e eu tive uma madrugada muito difícil, uma madrugada que eu não conseguia dormir, passando muito mal. E eu me lembro que aquela madrugada eu fiquei orando, e nada passava, nada melhorava. Mas de repente meu coração acalmou e eu escutei o Senhor falando comigo no meu coração: eu tenho uma aliança com você. Mas eu achei que eu estava tão grogue do Covid, tão mal, que era coisa da minha cabeça, sabe? Porque sabe quando parece que você quer ouvir uma palavra de alento quando você está sofrendo? E eu falei: Senhor, será que o Senhor falou comigo? Outro dia de manhã, uma irmã da nossa igreja me ligou e falou assim: pastor, o senhor passou uma noite muito difícil, né? Eu falei: eu passei. Como é que você sabe? Ela falou: porque Deus falou aqui em casa que era para orar por você, que você estava sofrendo muito. Olha que coisa linda, né? Mas Deus mandou falar uma coisa para você. Eu falei: o que foi, meu irmão? Ele mandou dizer para você que não era da sua cabeça. Ele tem uma aliança com você. Deus é maravilhoso. Deus tem uma aliança com você. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa ter medo, porque o Senhor está com você. Ainda que você não saiba de onde virá o teu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ainda que você não saiba como descansar, na sombra do Onipotente você encontra o descanso. Ele tem uma aliança com você e comigo. E às vezes a gente esquece. Por isso, quando a gente coloca esse texto só como bênçãos materiais, a gente está limitando muito. Muito maior do que toda a bênção material que a gente pode conquistar é saber que Deus está com você. No vale ou nas montanhas. Nos momentos difíceis, Ele está te sustentando. Nos momentos que você está vivendo bênçãos, é Ele que está te suprindo. Ele tem uma aliança com você. Hoje Deus quer falar comigo e com você sobre isso. Ele quer tirar você da perspectiva de que isso é tudo e mostrar que Ele tem uma aliança com você. Ele quer mostrar para você que esse plano não será. O que será é aquilo que Ele planejou para você. Que ainda que possa passar anos, como na vida de Abraão. Lembra que Abraão, 12, recebe a palavra
15, Deus confirma que ele vai fazer, mas vai ainda demorar mais 15 anos para ele receber a promessa de Isaac. Mas aquilo que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Não desanime, não limite o poder de Deus. Vai ter uma hora que vai acontecer, porque aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Hoje eu quero tirar o teto dessa igreja aqui. Eu quero que a gente adore o Senhor, tirando o teto, dizendo não tem limites, não tem limitações. Deus é poderoso para fazer, porque Ele tem uma aliança comigo, tem uma aliança com a Quírios. Ele é o Deus que abençoa a nossa vida. E se Deus está falando com você, a gente vai começar uma batalha. A gente vai guerrear, porque você precisa sair daqui dizendo assim: eu escolhi crer. Eu escolhi crer. Se Deus está falando com você, eu não quero orar por todo mundo agora, eu não quero que você fique de pé porque você achou legal ou porque alguém levantou, mas eu quero que você, que deseja agora guerrear comigo, dizer: Senhor, eu escolho crer, eu escolho acreditar, eu vou celebrar essa aliança. Nós vamos orar juntos agora e vamos clamar para que Deus responda as orações, para que as promessas se cumpram, para que as profecias que você já esqueceu, Ele faça você se lembrar, porque ainda que tenha passado tanto tempo, Ele é fiel para cumprir. Se Deus está falando com você, se isso fez sentido para você, se esse é o momento que você está vivendo na sua vida, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar com você agora. Mas eu quero orar por isso, eu quero orar por essas pessoas que estavam pensando como Abraão. Hoje você acordou e falou: acho que isso é tudo. Daqui eu não vou mais, daqui eu não atravesso, daqui eu não passo. E Deus está falando com você: eu tenho coisas maiores para fazer na sua vida. Eu não sei se você entendeu, porque ficou todo mundo de pé, eu estou preocupado. Eu não quero todo mundo de pé, eu quero só aqueles que creem, que querem sair desse lugar dizendo: Senhor, isso é o que eu acredito, o Senhor falou comigo, eu creio na ressurreição do último dia, eu creio nas bodas do Cordeiro, eu creio que o Senhor ressuscitou. Esse é o povo que eu quero ver. Fecha os seus olhos agora, meu irmão. Levanta a tua mão e abre a tua boca comigo e diz assim: Senhor, eu escolhi crer, eu não vou limitar o teu poder, eu aceito a tua palavra na minha vida, e eu declaro em nome de Jesus que o meu plano pequenininho não será. O que vai acontecer é a tua vontade na minha vida. Dá glória a Deus, exalta o Senhor, glorifica o nome dEle. Aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso. 20 anos depois eu olho para essa oração no ônibus. Lembra que eu falei do ônibus? Eu falo: Senhor, o Senhor fez muito mais do que eu podia imaginar. Eu não imaginaria que o Senhor ia fazer isso. Nem acreditaria que seria possível. Mas Deus é maravilhoso. E Ele tem uma aliança comigo. Ele tem uma aliança com você. Se Ele tem uma aliança com você, levante sua mão e diga aí: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem uma aliança comigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora olha aí. Fecha os seus olhos só um pouquinho. Pergunta para você mesmo: aonde você estava limitando Deus hoje? Ah, isso não pode acontecer. Ah, não tem. Não, isso aí não dá para fazer. Ah, isso aí não é possível. Eu não dou para isso. Se Deus tem te chamado para algum lugar, se Deus tem te desafiado para alguma área que você deveria servir, se Deus tem te buscado na madrugada para você orar, se Deus tem tocado o teu coração para orar por alguém e você acha que você não pode ser usado, não limite o poder de Deus. Às vezes Deus vai tocar o teu coração de orar por alguém e você fala: ah, mas eu já fez isso alguma vez? Eu? E Deus fala: é você. É você que eu quero usar. É você que eu vou usar. Feche os seus olhos, só diga isso aí. Nessa área que você pensou numa área que você está limitando o poder de Deus, você vai dizer: em nome de Jesus, eu quebro
esse teto que eu criei na minha vida. Não importa as minhas limitações. O que vai cumprir esse plano é a aliança. Não é a minha capacidade. É a aliança. É a aliança. É a aliança que Deus tem com a minha vida. Em nome de Jesus. Eu vou só terminar assim, a gente já vai louvar, ó. O texto vai continuar e é um texto lindo. Se você puder, amanhã, hoje à noite, leia o texto até o final. Abraão pergunta assim: como é que vai acontecer isso? Como é que eu vou saber? E Deus fala: pega alguns animais, a pombinha, a rolinha, pega o carneiro, a ovelha. E aí o que acontece é que Abraão corta os animais no meio, menos as aves. Corta no meio. Isso significava o seguinte: era um pacto de aliança. Ele corta no meio os animais, separa as partes. E aí quando, então, dois estavam combinando uma aliança, eles tinham que passar no meio dos animais para sair do outro lado. Quando eles passavam, eles estavam dizendo: se eu não cumprir a minha parte, eu quero ser cortado como esses animais no meio. Percebe? Aí o que acontece? Acontece o seguinte: Abraão então corta e Deus não aparece. E aí ele fica lá tentando expulsar as aves e tal, porque Deus não manifestou nada, ele não pode passar sem Deus. Ele pega no sono. Na hora que ele pega no sono, Deus vem como se fosse uma tocha flamejante, passa no meio dos animais e consome. Por quê? Porque Deus está dizendo: a minha aliança não depende da sua parte, eu cumpro a minha parte, a sua parte. Não é a sua capacidade, mas é a minha aliança com você. E ele não deixa Abraão passar. Por quê? Porque é ele quem vai fazer. É ele quem vai fazer. É ele. Às vezes a gente acha: não, mas eu não sou capaz. Não tem problema, é ele quem vai fazer. Eu não sei, eu tenho problemas. É ele quem vai fazer. Eu não consigo, é ele quem vai fazer. É ele que passa no meio e diz: eu tenho uma aliança com você. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? É um privilégio ter você aqui no nosso canal, recebendo essa mensagem que eu tenho certeza que edificou a sua vida. Quero agora pedir a você a se inscrever no canal, ativar o sininho, para que você possa receber mais conteúdos como esse e ser abençoado também. Não esquece de compartilhar com alguém e nos ajudar a espalhar a palavra de Deus para todos os cantos. Tenho certeza que muita gente também vai ser abençoada. Seja muito bem-vindo ao nosso canal da Igreja Quírios.